Glória a Jesus, Deus é bom. Fala assim comigo: tudo que eu tocar, abençoado será, porque Deus é comigo. Amém. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Aleluia. Hoje pela manhã eu e a Rafa estávamos vivendo um momento nostálgico, relembrando dos hinos que fizeram parte da nossa conversão. E é interessante que ela compartilhou lá no grupo, e tem uma galera que nunca nem ouviu. Eu falei: Jesus, será que eu estou ficando velho? Mas como é bom, né? Como é bom. 1 Pedro, capítulo 2. Quem achou, diga glória a Deus. Amém? Feche os teus olhos um instante. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, meu Deus, pelo seu amor, bondade, favor e misericórdia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado por essa certeza e essa esperança que o Senhor tem plantado no nosso coração. Essa garantia de que o Deus que começou a boa obra há de terminá-la, Senhor. Meu Deus, obrigado por estarmos em sua casa e por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de assentarmos aos teus pés para aprender com o Senhor. Fale conosco nesta noite através da tua palavra, Senhor. Nos ensine. E eu peço ao Senhor Espírito Santo que seja escrito na tábua do nosso coração, como é promessa do Senhor. O Senhor diz na sua palavra que chegaria o dia, chegaria o tempo, que as suas leis não seriam mais escritas em pedras, mas seriam escritas na tábua do coração do homem. Não seria uma obra exterior, mas seria uma obra no interior, Senhor. Que de dentro para fora, Senhor, o teu reino do Senhor seja estabelecido. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Nos ajude, Senhor, a cada dia, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. O rei Jorge V, sempre que ia disciplinar o seu filho, o príncipe Edward, que viria a se tornar rei posteriormente, ele dizia essa frase: quando o seu filho cometia algum deslize, se comportava de uma forma não muito legal, agia de uma forma não muito legal, ele dizia ao seu filho, ainda príncipe, que viria a ser rei, ele dizia: meu filho querido, você deve sempre se lembrar de quem você é. Pois se você se lembrar de sua identidade, se comportará de acordo com ela. Então todas as vezes que o filho fazia alguma coisa, ele dizia: meu filho querido, você deve se lembrar de quem você é. Pois todas as vezes que você se lembrar de sua identidade, se comportará de acordo com ela. Trazendo isso para a nossa vida, nós cristãos, salvos em Cristo Jesus, é muito importante que em todo tempo, em todo momento da nossa vida, nós possamos nos lembrar, ter sempre vivo na nossa mente quem nós somos. Quem nós somos? Pois ao nos lembrarmos de nossa identidade, nós vamos nos comportar de acordo com aquilo que nós somos. Agora a pergunta é: quem nós somos? Quem nós somos?
Qual a nossa identidade? Muitas vezes acerca de Deus nós sabemos quem Deus é. Deus, ele é poderoso, é grandioso, é onipotente, onisciente, onipresente. Deus tudo pode, Deus tudo vê. O Senhor, ele é maravilhoso, é tremendo. Mas e nós? Quem nós somos? Quem eu sou? Quem eu sou? Para eu me comportar de acordo com aquilo que eu sou, primeiro eu preciso saber quem eu sou em Deus, quem eu sou em Cristo, quem eu sou no reino de Deus. Pedro, preocupado com a igreja, ele escreve inspirado pelo Espírito Santo, e ele vai trazer nesse texto que nós vamos lendo aos poucos, trazendo à memória daquele povo quem eles eram. Você está aberto aí a Bíblia, 1 Pedro capítulo 2, e a primeira coisa que nós precisamos entender quem nós somos. Pedro, ele escreve assim: deixando pois toda malícia e engano, fingimentos e invejas, e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação, agora que já provastes que o Senhor é bom. Quem já provou aqui que o Senhor é bom? Vou perguntar novamente: quem já provou aqui que o Senhor é bom? Então, se nós já provamos que o Senhor é bom, Pedro vem ensinando também a nós. Essa palavra também é para esse tempo, e muito importante para esse tempo que nós estamos vivendo. Ele nos compara a nenéns, a bebês espirituais, ou seja, ele vem dizendo que nós nascemos de novo. Amém? Nós nascemos de novo, e como novas criaturas em Cristo Jesus, experimentando esse novo nascimento, que é muito mais profundo do que aceitar uma religião, do que fazer parte de uma comunidade, de um grupo. O novo nascimento é uma transformação radical que acontece no interior do homem, aonde o velho homem morre e em Cristo Jesus nasce um novo homem, uma nova mulher. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O que o Senhor está dizendo? Vai começar uma nova história, vai começar um novo tempo, vai começar de novo, novo nascimento. É o que o Senhor Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, olha, se não nascer de novo, não tem como ver o reino de Deus. E se não nascer da água e do Espírito, não tem como entrar. O entrar fala do próximo passo. Então todos nós precisamos entender que nós nascemos de novo. Quem já nasceu de novo aí? Aleluia. Só que nascendo de novo, nós nos tornamos uma criancinha. E ele vem dizendo: olha, agora como nenéns espirituais, vocês devem desejar ardentemente o leite, o alimento espiritual. Ele compara o crente, irmãos, ele compara o crente com uma criancinha recém-nascida, que quando está com fome faz o quê? Abre a boca, chora desesperadamente, desejando leite, porque esse leite vai influenciar diretamente no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Então em Cristo Jesus nós nos tornamos bebês. Só que nós não podemos permanecer bebês para o resto da vida. Deus espera que eu e você, que nós cresçamos, que nós alcancemos uma maturidade espiritual em Cristo Jesus, para que possamos frutificar e os frutos permanecer, para que nós possamos cumprir um plano e um propósito que Deus tem para cada um de nós. Ele compara com um bebê que desesperadamente procura, que desesperadamente deseja, que desesperadamente chora, irmão, e a mãe mesmo cansada vai dar leite para o bebê, até mesmo o pai, né? Porque o pai também, os papais têm que ajudar nessa tarefa. Por quê?
ninguém aguenta menino chorando. Onde estão os famintos pelo crescimento? Onde estão os famintos? É muito importante que agora, nascido de novo, nascido em Cristo Jesus, vai acontecer naturalmente, irmão. Isso é uma característica de alguém que nasceu de novo. Se isso não nasceu em você, eu tenho dúvidas do seu novo nascimento. Olha aqui para mim. Vou falar algo muito sério. Do mesmo jeito, irmãos, que uma criança que estava no ventre da mãe ali, nunca havia mamado, nunca havia comido nada, ela era provida apenas pelo cordão umbilical, mas quando ela nasce, o instinto vem junto, uma fome, e coloca tudo, ela começa a sugar, ninguém ensinou, mas nasceu aquele sentimento. Quando nós nascemos de novo, nasce automaticamente um sentimento, um desejo de aprender mais sobre Deus, um desejo muito grande de saber quem você é em Deus. Nasce naturalmente, desperta em nós um desejo pelas coisas espirituais, um desejo pelas coisas eternas, um desejo pelo céu. Se não nasceu esse sentimento, eu tenho dúvidas acerca do seu novo nascimento. Se uma chave não virou, se não despertou o negócio. Eu me lembro agora, lógico, também foi agora, uma coisa muito linda. Eu lá no Ceará, minha vozinha de 81 anos, 81 para 82. No outro dia que eu cheguei, eu fui lá, sentei lá na mesa com ela, chegou meu tio, eu comecei a pregar para os dois. Falar de Jesus, falar da obra de Jesus, falar da graça oferecida, falar que todos estavam perdidos, mas que o Senhor veio com uma carta de perdão para todos aqueles que aceitarem graça. Aí deixei. Quando foi no outro dia, minha tia liga para minha irmã e diz assim, ela lá em São José do Rio Preto, ela sempre participa dos cultos com a gente. Ela disse assim para minha irmã: Netinha, aqui, a mamãe disse que quer aceitar Jesus. A mamãe disse, aproveita que vocês estão aí. Na hora que a maninha falou aquilo, eu falei, já vamos lá agora de novo. Aí eu fui lá, falei novamente, falei de uns princípios, e para ela ter consciência daquilo que estava fazendo, e ela foi dizer assim, não meu filho, faz dia que eu quero ser dos crentes, que eu quero ser desse povo dos crentes. Eu fico ouvindo a mensagem que você prega lá na calçada com a sua mãe, eu fico ouvindo, e já fazia dias, e eu quero receber Jesus. Aí irmãos, eu fiz a oração do pecador com ela, até filmei, mandei nos grupos aqui, mandei para as minhas tias também, e fiz a oração do pecador, e foi tão lindo, porque quando foi no outro dia de manhã, todo dia ela mora parede minha com a mamãe, eu ia lá, aí quando foi no outro dia, ela estava perguntando, meu filho, olha, isso que eu estou dizendo aqui, meu filho, e agora, como é que eu faço? O sentimento que nasce, o desejo pelo crescimento, o desejo pelo desenvolvimento. Meu filho, eu posso orar o Pai Nosso? Aí eu falei sobre o Pai Nosso, aí falei sobre algumas coisas, e fui ensinando, e ela 81 anos, irmãos, isso é milagre de Deus, isso é poder de Deus, isso é obra do Espírito Santo, só o Espírito Santo para fazer uma obra linda e maravilhosa como essa. E sabe o que mais me entristece? É que às vezes a gente fala uns negócios desses, a igreja não fala mais glória a Deus, nem aleluia. Se está falando de conquista de carro, se está falando de conquista de emprego, se está falando, mas de alma, que é outra coisa que também vira a chave, viu, crente? Aí Pedro vai dizendo, olha, agora vocês novos convertidos, vocês precisam crescer, porque Deus tem uma obra maravilhosa na sua vida, vai fazer coisas tremendas na sua vida e através da sua vida, mas é necessário que vocês desejem, é necessário que vocês cresçam. E ele vem falando assim, ó, deixando pois toda malícia e engano, fingimentos, inveja e toda sorte de maledicência, desejai ardentemente como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual. O que ele estava dizendo? Olha, malícia, contenda, briga, falando, parafraseando com a carta aos Coríntios, que havia dissoluções, ele vai dizer assim, por acaso não sois vós ainda meninos espirituais, crianças? Então ele estava dizendo assim, é uma característica real, de que você não está desenvolvendo como deveria desenvolver, se na sua vida continua essas coisas, qualquer coisa está brigando, qualquer coisa está discutindo, fingimentos, invejas, engano,
Então deseje. E como é, irmãos? Qual é o leite espiritual que nos fortalece? A palavra de Deus. Pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. O crescimento desse desejo ardente tem que nascer, e eu começo, porque isso aqui verdadeiramente é luz que ilumina o meu caminho. A tua palavra é luz em meio às trevas, a tua palavra é que me guia, que me direciona, a tua palavra me limpa, a tua palavra me santifica, a tua palavra me fortalece, a tua palavra me poda, para que eu possa dar frutos. Eu preciso mergulhar dia a dia. Menino recém-nascido, irmãos, ele se alimenta só na quarta-feira de noite? Menino recém-nascido só se alimenta na quarta e no domingo? Da palavra só se alimenta uma vez de leite? Assim também a nossa vida não pode ser desse jeito. Por que muitos crentes não desenvolvem, não crescem, não amadurecem? São meninos espirituais. O Paulo vai escrever, diz assim: olha, eu queria chegar e já queria vos ensinar como a espirituais, como homens e mulheres maduras, mas eu vejo que eu ainda tenho que oferecer o leitinho, porque há entre vós, e ele fala uma série de listas de pessoas que vivem na carnalidade. Mas por quê? Irmãos, guarda isso. Eu quero ser pastor da sua vida. Crente que só se alimenta da palavra na quarta-feira e no domingo, vai ficar um crente mirrado e não vai viver os planos e os propósitos de Deus enquanto não despertar. Aqueles que se alimentam da palavra todos os dias, irmãos, todos os dias, automaticamente ele vai sendo purificado e limpo pela própria palavra, porque o próprio Jesus diz isso: na verdade vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Crente que lê a palavra todos os dias, não há lugar na vida dele para o pecado. Crente que se alimenta da palavra todos os dias, não há lugar na vida dele para coisas ruins, porque ele está se alimentando e se fortalecendo. Ele é suprido verdadeiramente no Senhor. No Senhor. A palavra é o pão que alimenta, que me fortalece, que me guarda. Irmãos, tem um estudo que mostra pessoas que têm o hábito de ler a Bíblia todos os dias, os seus casamentos são mais felizes. O casamento dessas pessoas são mais felizes. O índice de pessoas que leem a palavra todos os dias, que se envolvem em vídeos pornográficos, nessa coisa toda, é praticamente zero. Que se envolve, que se tornam escravos e dependentes ainda de vício, praticamente zero, porque a palavra de Deus supre tudo, liberta. Ela é a palavra que liberta, ela é a espada que vem, divide, separa o homem carnal do homem espiritual. Ela vem e liberta. Mas porque há entre vós ainda tantos meninos? Porque não se alimentam, só conhece Bíblia quando o pastor manda abrir. Que essa não seja uma realidade na sua vida, em nome de Jesus, nem na vida dos nossos filhos. Então Pedro vem dizendo: olha, quem nós somos? Nós somos novas criaturas, amém? Vamos voltar para a ideia do início da mensagem. Quem nós somos? Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, que precisamos crescer, que precisamos desenvolver. Agora que já provastes que o Senhor é bom, irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Deus, Ele é tão bom, Deus, Ele é tão bom, Deus, Ele é tão bom, que quanto mais você se aprofunda nele, mais doido você fica com Ele. Quanto mais você se aprofunda em Deus, mais Deus você quer. É maravilhoso. Aí ele continua dizendo: chegando-vos para Ele, olha agora, de uma forma voluntária, vocês foram livres, e agora dentro dessa liberdade, cada um deve se achegar diante do Senhor. O Senhor vem, nos liberta, e agora espera que voluntariamente nós nos acheguemos a Ele. Chegando-vos para Ele, pedra viva. Ele vem dizendo que Jesus é a pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também como pedras vivas.
Olha, ele diz que Jesus ele é a pedra viva, e Jesus ele é a pedra angular, assim também como é a pedra de esquina. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois nas Escrituras se diz: vede, ponho em Sião a pedra angular, eleita e preciosa. Essa pedra é Jesus, e quem nela crê não será envergonhado. Diga aleluia. Ora, para vós os que crerdes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal de esquina, ou pedra de tropeço. Então o que o Senhor diz agora? Olha, vocês nasceram de novo, tá? E agora vocês devem se achegar a Ele. Quem creu se achega a Ele, se aproxima dEle. Porque para aqueles que creem, Jesus ele é a pedra, que Ele é o fundamento, Ele é a base. Agora, para aqueles que não creem, essa mesma pedra que fala de sustento, que fala de base, que fala de segurança, se torna a pedra de tropeço. Aquelas pessoas, eu não concordo com isso, porque preferem viver no pecado, e essa pedra vem e me esbarra, ela me incomoda, ela me machuca. Eu prefiro o pecado. Quando Pedro nos compara agora como pedras bem edificadas, fala comigo, edificadas. Pedro está falando de uma construção que todos nós devemos nos achegar e nos dispormos para fazermos parte dela. A construção que é edificada em Cristo, na rocha eterna, que é a igreja do Senhor, o viver em comunidade. Não existe essa ideia, irmão, não existe essa ideia de Cristo sim, igreja não. Como tem um hino que diz aí, essa ideia de Cristo sim, igreja não, é a ideia de Satanás, é a ideia do cão. Então o Senhor sabe que também Ele nos compara como pedras vivas. Não foi isso que Ele disse a Simão Bar-Jonas, que veio a se tornar Pedro, pedregulho? Na verdade Ele revela a verdadeira identidade dele. Olha, eu também te digo, Simão Bar-Jonas, que tu és Pedro, uma pequena pedra, que agora precisa ser edificada sobre essa rocha, que era a verdade que Ele disse acerca de Cristo. Então todos nós precisamos fazer parte de uma comunidade. E as pedras, elas não são iguais. Amém? As pedras elas não são iguais, e com o auxílio do Espírito Santo elas vão se encaixando, se amoldando, e Paulo vai dizer sobre isso, falando acerca do corpo de Cristo, que assim como um corpo existe muitos membros, assim também é a igreja do Senhor, cada um sendo um membro deste corpo, que unidos cumprem um propósito. Amém? E é legal, irmão, sabe o que é legal do viver em comunidade? Porque em viver em comunidade, voluntariamente, a gente diz assim, eu estou aqui, e eu vou encaixar meu lugar, eu vou me encaixar, o Senhor vai me colocar aqui no lugar, Ele vai, e assim vai encaixar, e a gente vai se completando. Mas às vezes até se completar, irmão, dá uns bico com bico, aleluia, saiu as faíscas de fogo, diga glória a Deus. Mas não é nem fogo do Espírito, não. São uma faísca de fogo de pedra com pedra, de ferro com ferro, de temperamentos com temperamentos, que estão sendo moldados, aperfeiçoados, trabalhados e ajustados. Mas que a gente se achegue e não desiste de se achegar, porque o Senhor diz que nós precisamos ser uma comunidade edificada sobre Cristo, para cumprir um plano e um propósito. Então tem gente que não entende isso, aí no primeiro atrito se vai, no primeiro atrito some, e nunca se ajusta, nunca firma, nunca é edificado. A Bíblia diz que o justo, ele é comparado a uma árvore que foi plantada por quem? Pelo Senhor, junto ao ribeiro das águas, plantado, edificado, estabelecido. Eu preciso de vocês, irmãos.
assim como vocês também precisam de mim. Fala para o irmão que está do seu lado: eu preciso de você. E eu sei que você precisa de mim também. Às vezes a gente meio que dá um negocinho, né? Dá aquele choquezinho, mas também a gente se completa. Deus confiou a nós uma grande obra. Amém? O Senhor, Ele é o cabeça desta obra. Ao mesmo tempo que Ele é a base, né? Ao mesmo tempo que Ele é a base, essa rocha firme, Ele também Ele é o cabeça. E nós somos apenas membros de um corpo que se coloca à disposição para uma grande edificação, para o estabelecimento do reino de Deus. Então, do mesmo jeito que o Senhor diz que nós nascemos como seres individuais, agora Ele nos compara a pedra edificada juntas, fala da comunidade. Não tem como a gente se isolar, nós não podemos nos isolar, nós não podemos deixar de congregar. Não deixeis de congregar como é costume de muitos, não é isso que o escritor aos Hebreus diz? Irmão, a gente deixa de congregar, a gente esfria. A gente deixa de congregar, a gente começa a entrar na archeologia. A gente deixa de congregar, a gente deixa de se fortalecer. A gente vai perdendo fogo, a gente vai perdendo a alegria, porque a gente foi feito para estar juntinho, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E lá no céu, desde o início o Senhor disse: façamos. Ele estava junto, comunidade, façamos. Nós precisamos trabalhar juntos, parar de competir uns com os outros e se colocar à disposição para servir uns aos outros dentro das minhas limitações. Eu tenho algumas qualidades, mas eu tenho muito defeito, eu tenho muitas limitações. Então você tem muitas qualidades, mas você também tem muitas limitações. Então por que a gente não se ajunta e um ajuda o outro e a gente vai chegar mais longe? Amém? É mais ou menos como aquela historiazinha. O camarada pegou um cego e pegou um paralítico e botou os dois para fazer uma corrida. E essa corrida foi o seguinte: quem chegar primeiro em tal lugar, tal distância, vai vencer. Um cego e o outro paralítico. Um olhou para o outro, tiveram muita humildade, não deixaram o senso de competição entrar no coração, porque muitas vezes o diabo vem com senso de competição dentro da igreja, é cada um defendendo o seu título, cada um defendendo a sua posição, não se abre para ninguém que está chegando, e aquela coisa, não, desse jeito ninguém chega a lugar nenhum. O cego falou para o paralítico, disse assim: ó, vamos fazer o seguinte, eu vou ser suas pernas, e você vai ser meus olhos, monta aqui, nós vamos chegar junto, e nós dois vencemos. Você pode bater palma e glorificar Jesus? Você percebe alguma limitação? Você tem essa qualidade? Se coloque à disposição voluntariamente. Se aproximem, se achegue. Aleluia. Hoje eu fiquei feliz de ver a Nádia no violão. Aleluia. Eita glória. Aleluia. Amém. Olha, chegando. Não fique esperando o anjo de Deus vir e dizer para o pastor: assim diz o Senhor, você tem esse dom, você tem esse talento. Cara, vamos descomplicar o negócio. Você já sabe que tem, facilita aí, em nome de Jesus. Se achega. Se achega. Nós temos muito trabalho para fazer, irmão, muitas vidas para ganhar. Diga glória a Deus. E ele continua dizendo, olha, versículo 9: então o Senhor nos cria, faz com que a gente nasça de novo, e agora nascendo de novo Ele nos coloca para viver junto, e começa uma grande obra de edificação, um trabalho, e coloca a gente e diz que nós somos sacerdotes. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Ele coloca, diz assim, olha, cada um, e
isso aqui é super interessante, porque todos nós, na nova aliança, todos nós fomos feitos reinos e sacerdotes, e como sacerdote nós podemos entrar na sala do trono, podemos entrar diante de Deus, apresentar a nossa adoração, apresentar os nossos sacrifícios diante de Deus, e como sacerdotes trabalhar. Porque o sacerdócio, você pode entrar na sala do trono, na presença de Deus, mas também trabalha em função do povo, trabalha para servir, amém? Irmãos, você não precisa do pastor para entrar na presença de Deus. Jesus já rasgou o véu, já abriu o caminho, e Ele diz assim para mim e para você: olha, vocês podem se achegar agora confiadamente ao trono da graça, através do novo, vivo e eterno caminho feito pelo sangue de Jesus. Você não precisa do ministério de louvor aqui, não, irmão. Se um dia eles não estiver aqui, nós mesmo vamos cantar, bater, mas vocês vão estar, nós vamos cantar, adorar, exaltar, bem dizer. Nós podemos e devemos entrar na presença de Deus, cada um, amém? Mas não é só isso. Quando fala de sacerdócio, fala desse momento de comunhão, de adoração, da gente levanta, celebra, apresenta os nossos sacrifícios a Deus, mas fala de trabalho. Deus chamou a gente para trabalhar. Vós sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Ele vai apresentar o propósito para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Crianças que crescem, pedras que são edificadas, que vivem em comunidade, sacerdotes que adoram. Quem eu sou? Um sacerdote que adora e que trabalha, que adora e que serve. Mas ele não para aqui. Versículo 11: amados, peço-vos como a peregrinos. Olha o que ele vem dizendo: eu peço-vos agora como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais dos desejos carnais, os quais combatem contra a alma. O vosso procedimento entre os gentios, olha, vem falando agora de procedimento. O vosso procedimento entre os gentios seja correto, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então ele vem dizer assim: olha, não percam a sua identidade, lembrem-se de quem vocês são peregrinos e forasteiros nesta terra. Peregrino é aquele que está de passagem, irmão, nunca perca essa visão de reino. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é o céu. Nós estamos aqui de passagem. A Bíblia é repleta de simbolismo, quando diz para o povo que ia no deserto: olha, não edifiquem casa, apenas construam tendas, continuem marchando. O Senhor estava dizendo: vocês estão de passagem. Irmão, quando a gente tem essa mentalidade, nós não nos deixamos levar, nos aprisionar por essas coisas que nós sabemos que são passageiras e efêmeras. Quantas pessoas têm perdido o sono, têm perdido a saúde, têm perdido a vida, por questões que são daqui, porque já perdeu a visão de reino. O Senhor, lembre-se, você não é daqui, lembre-se de quem você é um peregrino, você está só de passagem, e nessa passagem eu já disse que iria suprir em Cristo Jesus todas as vossas necessidades, tudo aquilo que for necessário para esse período de passagem. Só que ele não para aí, que eu quero falar sobre isso aqui. Sujeitai-vos a toda autoridade, versículo 13. Sujeitai-vos a toda autoridade humana, por causa do Senhor, que é ao rei como soberano, que é aos governadores como por enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Pois a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres e não tendo a liberdade, como desculpa para a malícia, mas vivendo como servo de Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Fala comigo: temei a Deus
e honrai ao rei. O mesmo Pedro que ensina que o povo deve ter uma mentalidade de peregrino, de forasteiro, que a sua pátria não é aqui, a sua pátria é o céu. Esse mesmo Pedro vem e diz assim: olha, vocês enquanto aqui têm responsabilidades enquanto cidadãos da terra. Por mais que vocês sejam cidadãos dos céus, vocês estão de passagem pela terra e devem cumprir os seus deveres, as suas responsabilidades enquanto cidadão na terra. Amém? Temam a Deus, honrem ao rei, honrem as autoridades constituídas. Fala de cidadania, irmãos. E nós estamos vivendo um tempo muito perigoso. Crente, olha aqui para mim. Nós estamos vivendo um tempo muito perigoso. Existe uma guerra travada. Isso não é só Brasil, isso é a nível mundial. Onde nós já falamos aqui sobre a estratégia de Satanás, que ele sempre pegou as coisas que são de Deus e transformou para o mal. Quando o Senhor disse lá em Deuteronômio que nós deveríamos ter incutidos na nossa mente e na nossa mão as leis, e alguns judeus levam isso de forma literal. Eles usam uma caixinha com partes da palavra de Deus amarradas na testa. No dia que você for lá em Israel você vai ver. E usam também, vem um filactério amarrado aqui, uma fita de couro amarrada, e ele traz na palma da mão algumas leis também. Eles levam de forma literal. Na verdade o que o Senhor estava ensinando é: tenham na sua mente a palavra de Deus, porque assim as suas ações, obras, mãos fala de ações, fala de obras, serão de acordo com aquilo que está na sua mente. Então a maior guerra que nós travamos hoje é no campo da mente. Ideologia, campo de ideias. Quando Satanás vem, e lá no Apocalipse João fala a respeito da marca da besta, tem muito crente, o 666, que será na testa e será na mão. Tem muito crente que fica achando que era a vacina. Era a vacina que vem com microchip, que vai não sei o que, vai fazer a marca. E tem gente que fica olhando, vai ser tatuado na testa. Aí já diz que até tatuagem é coisa do demônio, é coisa do diabo, porque vai ter tatuado na testa e na mão. Irmão, o que o Senhor está dizendo aqui é a mesma coisa que Ele disse lá em Deuteronômio. O que Deus diz que é para a gente fazer, se guardar, Satanás vai usar a mesma coisa. Trabalhar no campo das ideias, para que uma vez trabalhando no campo das ideias, as atitudes se tornem de acordo. É o trigo e o joio, que ambos crescem e estão crescendo. Antes de ontem, assistindo lá em casa, na Escócia, um dos países que também, dos mais ricos, lá, a ministra, a mulher que ocupa o cargo como se fosse ministro de educação aqui no Brasil, esta mulher, ela fez um decreto e estabeleceu, já está valendo na Escócia, depois vocês pesquisem sobre isso, já está valendo, em que nas escolas da Escócia, todas as crianças a partir de 4 anos de idade, elas poderão decidir por si mesmas se querem ser meninos ou meninas. E as professoras, os professores estarão ali para auxiliá-los nesse processo de transição, onde a partir do momento que a criança definir, eles vão auxiliar na troca do nome dentro da escola, e a partir de então a criança poderá utilizar o banheiro de acordo com o que ela pensa que é. 4 anos de idade, irmão, 4 anos. 4 anos. Uma criança de 4 anos, que ainda tem medo de bicho-papão, tem medo do escuro.
Uma criança de 4 anos que ainda tem os seus amiguinhos imaginários, que brinca, que faz uma série de coisas, eles colocam desse jeito. E outra coisa, aberração, olha a aberração. E os pais não poderão interferir. Dentro da escola, os pais não poderão interferir de forma alguma, inculcando na mente das crianças, desde pequenininho. Pastor Jorge Linhares, há uns 20 dias atrás, eu estava de férias ainda, estava lá na casa do papai. Ele recebeu uma intimação do Ministério Público para se apresentar, porque ele havia feito uma live falando a respeito da escola que ele tem, da escola batista, onde ele disse que Deus não erra. Deus no princípio criou os céus e a terra e fez homem e mulher, menino e menina. São os nossos princípios, são os nossos valores, é a nossa crença, aonde na Constituição toda pessoa que estiver prestando um culto, seja culto a Deus, seja culto de acordo com a fé dela, independente de que seja, ela está resguardada, ela está protegida. Só que agora o camarada foi intimado a prestar declarações a respeito disso, sendo enquadrado, sabe em quê? Discurso. Querem nos calar. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde falar dos princípios e dos valores cristãos estabelecidos por Deus para a família tradicional está se tornando e vai se tornar, se nós não abrirmos os olhos, crime. Você consegue entender isso, crente? Ou você está aí só como menino, né? O Senhor diz assim: vocês devem viver como peregrinos, mas vocês devem viver como cidadãos na terra. Vocês precisam, e nós vivemos, irmãos, em um país democrático, onde nós temos a capacidade de fazer escolhas, e de brigar, e de lutar, e de cobrar. Nós não podemos aceitar as coisas caladas sem fazer nada. É bem verdade que se o Senhor não fizer, em vão a gente vai trabalhar, mas a omissão do povo de Deus, isso não pode existir. Então nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos jejuar, nós precisamos clamar a Deus que tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do Brasil, que abrevia esse tempo também, irmão. Misericórdia, o que será das nossas crianças, o que será dos nossos filhos amanhã? O que será? O que será? Mas aí tem crente que diz assim: política e religião não se mistura. Quem foi que tirou Jesus da cruz, senão ele ia ficar do dia para o outro lá? Quem foi que tirou? Alguém que fazia parte da elite, dos grupos políticos. José de Arimateia, que chegou e pediu ao governador que tinha acesso, senão não teria acontecido. Quem foi que foi usada por Deus para operar um grande livramento para os judeus, senão eles teriam sido dizimados? A rainha Esther, ocupava o quê? Um cargo de quê? De pastora. Vivemos em uma sociedade, irmãos, que como cidadãos, tudo que decidir vai refletir diretamente nas nossas vidas, sendo crente ou não. Vai cortar do mesmo jeito. Aí nós vamos ficar só assim, Deus faz, não vai fazer nada não?
peçam graça de Deus, peçam sabedoria. Peçam graça de Deus, peçam sabedoria. Deus, o que eu posso fazer? Orem, clamem, chorem. É papel do sacerdote também chorar pela nação. Nós precisamos chorar pela nação. Deus, tenha misericórdia, Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Irmãos, parte o coração. Vocês viram o vídeo lá do Talibã? Aquilo ali dói, não dói? Aquilo ali dói. E quem foram os primeiros países que se manifestaram a favor? Alguém pode me dizer quem foram os 2 países que primeiramente se manifestaram a favor do Talibã? Quem foi? Quem foi? E qual o outro? China e Rússia. Comunismo. Contrário aos princípios estabelecidos por Deus. Que Deus nos conceda graça. Quero despertar você nessa noite, para entender que repousa uma responsabilidade sobre você, sobre a sua vida, mais do que orar, mais do que clamar. Saber cobrar, saber pedir, saber votar, irmão. Saber votar. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Irmãos, a maior hipocrisia do mundo, a maior hipocrisia do mundo é você votar em um partido. Não é nem a época de eleição ainda, então se prepare. Votar em um partido que é a favor da legalização das drogas, que é a favor da promiscuidade, que é a favor de tudo que não e isso é explícito, isso é claro. Não estou dizendo que o outro estou dizendo, é algo que os camaradas militam em favor disso. Tá aqui, ó, tá? 1 mais 1 são 2, está na cara. Aí o crente vai lá e vota nele. Aí depois o crente vem no altar, dobra o joelho e diz: Senhor, liberta meu irmão que é disso. Liberta minha irmã que é disso. Senhor, aí Deus vem e diz assim. Aí que Deus haja de misericórdia, igual agiu de Jacó, né? Com Jacó, né? Mas se Deus é eu, ia dizer desse jeito. Ainda bem que Deus não é eu. Rapaz, suas atitudes precisam condizer com aquilo que você prega, com aquilo que você vive. Nós acabamos de ler. Que pelas suas obras as pessoas se convertam. Que pelas suas obras o nome do Senhor seja glorificado. Fala de atitude, fala de ação, atitude. As minhas atitudes têm que ser condizentes com aquilo que eu prego. Irmãos, é escolha. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Que Deus quebre as cadeias, quebre os grilhões, despedace o jugo. Que Deus quebre toda ditadura que vem acontecendo. Os camaradas estão rasgando a Constituição na cara dura, fazendo e desfazendo, e não estão nem aí. E a gente, quem sabe, não foi para esse tempo que Deus te levantou. Não foi isso que Mardoqueu, o Mordecai, falou a Esther? Não se omita. Não se omita. Cidadão dos céus, mas cidadãos do reino aqui também. Cidadãos da terra. Fecha os teus olhos. 9:5. Senhor Deus, eu me achego diante do Senhor em oração, clamando ao Senhor, ó Deus, por tua misericórdia. Meu Deus, que esteja vivo dentro de nós quem nós somos, a identidade de quem nós somos, Senhor. Nós somos o povo seu, propriedade peculiar, exclusiva, comprada pelo teu sangue, lavada e remida, Senhor, pelo teu sangue, para viver uma nova história.
refletir, Senhor, em meio às trevas, e temos vivido um tempo, Senhor, de densas trevas. Meu Deus, e eu vejo isso como uma ótima oportunidade para a igreja do Senhor brilhar, para a igreja do Senhor levar vida, levar luz, levar esperança, levar, Senhor, transformação em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Meu Deus, tenha misericórdia do nosso Brasil, tenha misericórdia, Senhor, dos nossos líderes. Eu oro ao Senhor, ó Deus, em favor da vida do pastor Silas Malafaia. Eu oro ao Senhor em favor da vida de tantos outros pastores que têm se posicionado, Senhor. Guarda a vida deles, Senhor. Guarda a vida deles à sombra de suas asas, Senhor. Meu Deus, eu sei que o Senhor tem os seus meios e as suas formas de agir, e nós levamos em oração diante do Senhor, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, muda a história do nosso Brasil. Existem promessas da parte do Senhor, ó Deus, que do Brasil, o Brasil fará parte, Senhor, do último grande avivamento, Senhor. Eu creio nisso, meu Deus. Eu creio, meu Pai, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, que de alguma forma, meu Deus, como o Senhor sempre fez, o Senhor continuará fazendo, Senhor, e operando. Mas eu não quero ser alguém, meu Pai, que se omite. Eu não quero ser alguém, Senhor, que vai se calar, vendo, Senhor, tantas coisas e não se posicionar, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu me posiciono nesta noite orando, clamando ao Senhor, ó Deus, clamando ao Senhor, abençoando, Senhor, e orando em favor, meu Deus, dos nossos líderes. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor, ó Deus, está movendo e está fazendo uma grande obra. Eu creio, meu Deus, e o Deus que começou há de terminá-la. Meu Deus, que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja do Senhor. E eu oro ao Senhor, meu Deus, que cada filho, que cada filha aqui entenda quem são, sempre se lembrem quem são. Pessoas que nasceram de novo em Cristo Jesus, pessoas que experimentaram um novo nascimento, que estão sendo, meu Deus, edificadas em Cristo Jesus, sacerdotes e sacerdotisas de Deus, homens e mulheres de Deus, peregrinos nesta terra, estão de passagem, cumprindo um propósito, cumprindo um plano, Senhor, mas vivendo, desempenhando, Senhor, desempenhando o seu papel enquanto cidadãos aqui. E eu oro ao Senhor, como nós lemos aqui, porque este é o grande propósito, que as pessoas, ao olharem as nossas obras, elas reconheçam o Senhor e glorifiquem o teu nome. Se alguém concorda, diga amém. Bata palmas e glorifique a Jesus.